insistir no fim do golpe, na derrota do golpe, é o que nos mantém unidos. Nós podemos ter inúmeras divergências em relação ao que fazer uma vez que o golpe é derrotado. É verdade. Mas antes temos que derrotá-lo. E derrotar o golpe é reinstituir a democracia, revigorar e honrar o voto popular que foi dado. Então, a volta de Dilma Rousseff não é uma opção. A volta de Dilma Rousseff é um imperativo. É onde a gente começa a conversar. Voltando Dilma, podemos conversar, sim, sobre que forma nós queremos revigorar a democracia, se nós queremos uma constituinte ou não queremos uma constituinte, se nós queremos mudar o sistema político ou não queremos mudar o sistema político, se nós queremos um plebiscito ou não queremos um plebiscito de um recall do governo, tudo isso nós podemos discutir. Mas a única atora que tem legitimidade de propor esse debate chama-se Dilma Havana Rousseff. Porque ela foi eleita. Ela é a mandatária. Para botar Dilma de volta no governo, tem que vencer Gilmar, Globo, Janot. Bom, se nós não tivermos condições de enfrentar esses indivíduos e essa organização, se a gente acha que a gente não tem condição de enfrentar, então vamos para casa, ver novela. Né? É importante para as pessoas que estão na frente de uma luta elas terem como acreditar nessa luta. Acreditar mais do que acreditar. Tem que ter fé nessa luta. O que é fé? Fé é você acreditar em algo que você não vê. Em algo que seus sensos podem não lhe mostrar, mas você tem uma convicção de que aquilo é possível. E essa convicção, ela pode se dar a partir de uma consciência revolucionária. Não é isso uma religião. Não é uma religião, porque nossa fé não é uma fé ditada. É uma fé que nasce do processo histórico. E a gente sabe que as coisas só mudam na luta. Não existe nada que é dado de graça. Os golpistas dando golpe não são libertadores. Eles são golpistas elevados à potência. São que nem o ladrão que rouba de ladrão. Né? E por isso eu tenho muito receio nessa coisa de eleições diretas agora, que é uma continuação do golpe. É a continuação do golpe. Porque, na verdade, você vai tornar completamente superado o discurso do golpe. Ele vai ficar longe, muito mais longe, que a gente vai discutir o golpe do golpe e não vai mais discutir o golpe original. Você vai simplesmente virar a página. Não é isso que nós queremos, não. Nós queremos nossa memória fresquinha, com nossa consciência política. Então, me parece uma razão a mais para a gente falar disso. Então, STF. O STF não mudou do Império para a República. Abriu uma vaga para o Supremo Tribunal Federal? Não havia uma discussão política a respeito daquela vaga, não. Abria-se simplesmente a correria dos interesseiros para aquela vaga. E esses indivíduos, munidos de um enorme ativo de vaidade, né? Na hora que sentam naquela cadeira, eles querem ficar bonitinhos na fita.
tem uma enorme incapacidade de remarem contra a maré. E para isso nós temos que gritar. Gritar com o pulmão cheio. Dizer que nós não admitimos o golpe. E que nossa presidenta da República chama-se Dilma Vana Rousseff. Foi ela que foi eleita, ela foi diplomada. E o seu cargo foi arrebatado por assaltantes. Então, temos que ter isso muito claro para nós podermos seguir. Se isso daí não for consensual entre nós não vamos conseguir nada. Isso é um pressuposto. Isso é um pressuposto para a gente poder começar a conversar. Isso eu sempre disse para os meus companheiros e minhas companheiras. Disse, olha, o que você acha de uma constituinte? Eu disse, olha, em primeiro lugar, eu acho que uma constituinte hoje é um tiro no pé. Por quê? Porque esses vagabundos usaram a nossa Constituição como capacho. Esfregaram suas botas neles. E o que a gente tem que exigir é respeito por nossa Constituição. Nós não podemos traí-la. E falar em constituinte hoje é fazer o jogo dos que pegaram a Constituição cidadã e esfregaram suas solas em cima deles. Então, por isso eu não concordo com o constituinte e por isso que eu continuo dizendo, a luta é outra, companheiro. A luta é pela reinstituição da presidenta eleita, pela normalidade constitucional. É essa que nós queremos de volta. Agora, tem uma coisa que eu acho que é um exercício interessante para nós. Isso eu já sugeri em vários grupos de que eu participo. Nós fazermos uma constituinte popular, nossa, dos movimentos populares, da sociedade civil, só como um exercício nosso de unificação do nosso discurso e de dizer mais ou menos qual seria o modelo de Estado que, neste momento histórico do Brasil, nós gostaríamos de ver. Nós não fazemos tribunais, por exemplo, para julgar o golpe. Por que a gente não faz uma constituinte popular para reagir ao golpe? Isso não significa desmerecer a Constituição atual, porque nossa luta é para moralizá-la, para fazer ela vigir. Mas isso é um discurso para nós sabermos onde nós queremos chegar. Então, eu não acho ruim, não. Não acho ruim. Eu acho até interessante, por exemplo, que cada um desses grupos, esses comitês de luta contra o golpe, faça esse exercício e a gente consiga montar um congresso nacional contra o golpe para discutir isso. Isso tem um poder discursivo enorme. Isso aglutina pessoas. Isso mobiliza pessoas em cima de um debate. Então, não é ruim a gente debater isso. Hoje, eu não sei o que seria, mas é importante que a gente debata o que nós gostaríamos. Como é que a gente trataria a questão indígena? Como é que a gente trataria a relação com o setor privado? Como é que a gente trataria, por exemplo, a justiça fiscal? Como nós organizaríamos o serviço público? É mais ou menos um exercício de um governo de sombra. O que seria esse direito nosso? Como a gente organizaria o Estado? Muitos dizem Karl Marx é um estudioso do século XIX. Ele acreditava piamente no mundo do progresso, que hoje talvez não seja parte da nossa experiência histórica, porque nós sabemos que, além do progresso, também existe o regresso. Nossos olhos olham para frente. Nós somos programados para isso.
E isso continua dando atualidade a Karl Marx. Não só nisso, como também continua sendo atual a sua constatação de que o que move a história humana é a luta do capital contra o trabalho. Ela pode assumir novas formas, mas a luta do capital contra o trabalho continua sendo a essência da mola histórica. E digo-lhes, então, muito claro por que eu insisto em que nossa luta seja pela volta de Dilma ao poder. É por uma questão de coerência. E se nós não formos firmes nos nossos valores, nos nossos propósitos, na nossa visão da luta de classes, nós não vamos para lugar nenhum. Muito obrigado.